Vocês devem ter percebido que o governo do capitão, ele encaminhou durante essa semana que passou um projeto tratando da previdência dos militares para o Congresso Nacional. Na verdade, ele estava sendo muito pressionado, não é, por amplos setores da sociedade e principalmente pela base aliada, né, o PSL e os demais partidos, né, que compõem a base de apoio a Bolsonaro no Congresso, porque até então ele não estava dando o mesmo tratamento, tá certo, para as Forças Armadas com relação às maldades que ele está oferecendo na chamada PEC 06 de 19, né, quer dizer, um arsenal de destruição do sistema público de previdência social, o regime geral da previdência social, o REGPS, e os regimes próprios dos servidores, né, da União, dos estados e dos municípios. E ele fez isso, então, agora na quarta-feira, meio de última hora, pelo jeito foi muito mal feito, inclusive não só politicamente, mas juridicamente, mas apresentou um projeto de lei. E isso, na verdade, desmonta toda a falácia, toda a farsa, né, que o governo está pretendendo apresentar, dizendo que a sua reforma vem para combater os chamados privilegiados, né, e para promover ganhos para os setores de menor renda, da base da sociedade. A gente viu que isso é uma mentira, né, quer dizer, os verdadeiros privilegiados continuam sendo intocados, né, porque eles não dependem do INSS, e eles não são servidores públicos, né? Eles recebem todo tipo de benefício através das isenções, dos presentes e das generosidades com que os diversos governos sempre beneficiaram o sistema financeiro, tá certo? Mas nos casos específicos desse projeto dos militares, isso é ainda mais evidente. Tanto que eu lanço aqui uma palavra de ordem: somos todos generais. Exatamente, quer dizer, eu proponho que o governo e o Congresso estendam para o conjunto dos trabalhadores, o conjunto dos aposentados na nossa sociedade, aquele tratamento que Bolsonaro está concedendo aos militares da alta patente das três forças. Eu vou simbolizar aqui na figura do general. Isso evidencia que ele não está dando nenhum tratamento contra os privilegiados, muito pelo contrário. O que ele está fazendo? Em primeiro lugar, dizem, não, o sistema de previdência e de aposentadoria das Forças Armadas é especial. Eu concordo, tem que ser especial mesmo. Agora, também é especial o sistema de aposentadoria, por exemplo, dos trabalhadores rurais. Também é especial o sistema de aposentadoria para as mulheres, exatamente em função da histórica dupla jornada de trabalho. Também é especial o sistema de aposentadoria para quem desenvolve atividades ao longo da sua vida de alta periculosidade ou de danos para a saúde. Tá certo? Então, na verdade, não são só as Forças Armadas que têm que ter um tratamento especial. Mas a equipe de Paulo Guedes não pensa assim, quer dizer, que quer destruir a Previdência Pública e, no caso, acabou cedendo. Por quê? Porque os generais, eles continuam sendo extremamente beneficiados. Então, vamos ver. Primeiro, no sistema de remuneração dos chamados soldos das Forças Armadas, tem um monte de adicionais e de penduricários. Adicional de habilitação por tempos de estudo, adicional de residência, adicional de tempo de serviço, adicional de representação em cargos, né, e postos que os militares ocupam no governo e daí para frente. Todos esses benefícios, ao contrário do que acontece com os servidores civis, eles mantêm e levam quando vão para a aposentadoria. Esse é o primeiro ponto. Assim, um general, por exemplo, um almirante, ele consegue, no momento da aposentadoria, ficar com mais do que o dobro daquele valor do seu soldo. E vejam que os soldos têm sido reavaliados positivamente nos seus valores ao longo dos últimos anos. Tá certo? É verdade que as Forças Armadas têm que ganhar bem, ninguém está questionando isso. Agora, o que não pode é, no interior do sistema das Forças Armadas, dar um tratamento privilegiado de muito mais benesses
para os topos, né, para os oficiais de alta patente, como se diz, que aqui eu estou simbolizando nos generais, e deixando à míngua os militares de baixa patente, que é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa sociedade. Quer dizer, os 0,1%, 1% do topo da pirâmide continuam sendo intocados e os caras pretendem destruir aquele mínimo, tá certo, que ainda sobrevive de um salário mínimo para a grande maioria dos aposentados rurais, e esse escândalo, tá certo, que é o benefício da prestação continuada, deles colocarem no texto da Constituição que o valor é menor do que metade de um salário mínimo, R$400. Isso é uma loucura. Então, voltando ao nosso ponto, somos todos generais, quer dizer, queremos todos ir para a aposentadoria na idade mínima dos generais, que é menor, no tempo de contribuição dos generais, que é menor, no tempo, na alíquota de contribuição dos generais, que é menor, levando totalmente a integralidade para os generais, que está assegurado. E, principalmente, nós queremos que o nosso sistema não seja o da capitalização, como não é o da aposentadoria dos militares, de acordo com esse projeto de lei apresentado pelo Bolsonaro. Quer dizer, a gente está percebendo pelas manifestações dessa última sexta-feira, no dia 22, e pelas trapalhadas, tá certo, da base de governo com os dirigentes do Congresso Nacional, que o governo vai ter muita dificuldade para aprovar a reforma na forma da PEC 06 de 19. Mas a gente precisa ter claro que esse movimento de derrota dessa deforma, na verdade, da Previdência, destruição do regime da Previdência Social, só vai se realizar se a gente continuar crescendo nas manifestações, crescendo nas mobilizações e ampliando politicamente para outros setores da sociedade que eventualmente até tenham, num certo momento, se iludido e contribuído para a vitória do Bolsonaro nas eleições de outubro. Ele está perdendo a cada dia que passa a base de apoio, os setores que se iludiram estão cada vez mais decepcionados, e cabe a nós, né, os democratas, os progressistas, consolidarmos esse descontentamento para garantir a derrota da PEC da Previdência. Ou seja, somos todos generais, só aceitamos uma reforma da Previdência se toda a sociedade brasileira obtiver o tratamento privilegiado que a medida dos militares confere aos generais.